Um ótimo dia a todos. Quero compartilhar com vocês aqui uma breve palavra da parte de Deus. Uma palavra que com certeza vai trazer edificação para as nossas vidas. Está situada no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, apenas o verso de número 15, está escrito assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Analisando o contexto deste versículo aqui, nós vamos perceber que Jesus havia acabado de chamar Levi, que segundo o texto era um publicano. Publicano eram judeus que prestavam serviço para o governo de Roma, cobrando impostos dos seus próprios irmãos. E por isso esses homens, eles eram considerados os traidores da pátria. E Jesus, ele passa em frente à coletoria de impostos e chama Levi. Ele diz para Levi: segue-me. O versículo que nós acabamos de ler nos informa que os amigos de Levi, ou companheiros de trabalho de Levi, que observaram Jesus chamando Levi, esses mesmos companheiros de trabalho de Levi estão agora na casa de Levi, assentados à mesa junto com Levi, Jesus e os seus discípulos. Esses homens que eram considerados pecadores em meio à sociedade naquele tempo, eles eram repudiados, eles eram excluídos por aqueles que representavam Deus naquele tempo, que eram os líderes religiosos naquele tempo, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Eles repudiavam essas pessoas. Então imagina a mente dessas pessoas, o bloqueio que elas tinham. Elas se sentiam rejeitadas por Deus, porque aqueles que representavam a Deus naquele tempo, eles excluíam essas pessoas. Então, no entender essas pessoas, Deus as rejeitava. Mas agora aparece um homem vindo da Galileia por nome de Jesus, que se dizia representante de Deus, e nós sabemos que ele era o próprio Deus, e ele vinha confirmando a sua palavra com sinais, com maravilhas, expulsando demônios. E este homem chamado Jesus, que diz ser representante de Deus e confirmava isso com as suas ações poderosas, este homem que se diz representante de Deus, ele não exclui os pecadores. Pelo contrário, ele abre alas para os pecadores. Ele abre os braços para os pecadores. Então, quando Jesus ele passa em frente à coletoria de impostos e ele chama Levi dizendo: segue-me, os companheiros de trabalho de Levi observaram aquilo e devem ter pensado: este homem chamado Jesus é alguém que representa Deus, mas ele é diferente dos líderes religiosos, ele é diferente dos fariseus, ele é diferente dos saduceus, porque os fariseus, os saduceus, os nossos líderes religiosos, nos discriminam, nos excluem. Esse aí é um representante de Deus, mas ele chama pecador. E todos nós sabemos que ele veio para isso, chamar os pecadores para o arrependimento. Então, quando eles percebem que Jesus é um representante de Deus, mas que abre os braços também para aqueles que são excluídos, para aqueles que são rejeitados pela sociedade, eles também resolvem seguir Jesus e Levi depois que Jesus chamou Levi.
É por isso que o versículo vai dizer que eles estavam na casa de Levi, assentado à mesa junto com Jesus, com Levi e os seus discípulos, porque eles haviam o seguido. Eles olharam para Jesus e encontrou nele a esperança que eles não haviam achado na liderança religiosa daquele tempo, que discriminavam eles. E o texto vai dizer que os líderes religiosos daquele tempo chegam na casa de Levi e percebem que Jesus está comendo, ele e seus discípulos estão comendo com publicanos e pecadores. E eles questionam. Jesus então responde: eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim foi para os doentes. Aqueles publicanos e pecadores, colegas de trabalho de Levi, juntamente com Levi, eram considerados traidores da pátria, eram considerados homens indignos, eram considerados homens rejeitados por Deus. Estavam assentados à mesa, junto com Jesus. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O que Deus quer te dizer por meio desta palavra aqui é o seguinte: não importa qual tipo de ser humano você foi, não importa qual seja a sua situação, não importa quem você é, Jesus está te dizendo por meio dessa passagem aqui: tem lugar na mesa para você. Aleluias. Mas você pode pensar o seguinte: eles dizem que eu não mereço, eles dizem que Deus não me aceita, eles me discriminam. Jesus está vindo para você e está dizendo: você mesmo é que eu quero, é você que está doente, é você que precisa de remédio. Jesus está dizendo: tem lugar na mesa para você. Aleluias, aleluias. O seu lugar está te esperando. Jesus está dizendo: o seu lugar está marcado. Ei, Deus está falando com alguém que por meio dessa passagem, talvez o acusador tenha jogado setas em sua mente e está dizendo que você não é merecedor, está dizendo que por causa do seu passado você não terá um futuro de progresso. E Jesus está dizendo: tem lugar na mesa para você. Mas você deve estar pensando: mas eu sou muito ruim, eu me considero o pior ser humano, eu me considero o pior da minha casa, o pior da minha cidade, o pior do meu bairro. Jesus está dizendo: é você mesmo que eu quero. Jesus tem uma obra para fazer na tua vida, e por meio de você Ele tem uma obra para fazer na tua família. Levanta a tua cabeça, tem lugar na mesa para você. Aleluias, tem lugar na mesa para você. Aleluias. Quem te chama é aquele que morreu pelos teus pecados. Quem te chama é aquele no qual está escrito que se você crer e resolver mudar de vida, Ele lança os teus pecados no mar do esquecimento e deles Ele não se lembra mais. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Então receba esta palavra em nome de Jesus.